Glória a Deus, né? Estamos ao vivo para todo mundo. Boa noite você aí do Instagram da Missão Apostólica Church, Instagram do Apóstolo Douglas, meu Facebook. Boa noite. Estamos ao vivo aqui da Missão Apostólica Church, aonde nós realizamos nossos cultos todos os domingos e todas as quintas. Domingo às 18h30, quinta-feira às 19 horas. Nós fazemos a transmissão online e tem um culto presencial. Você que mora na região, venha presencialmente para o culto. É uma grande bênção, né? E, olha, eu vou falar para vocês. Ontem nós tivemos aqui o nosso segundo chá de mulheres guerreiras. Pessoal, foi uma bênção. Isso aqui estava lotado de mulheres guerreiras. Vários ministérios, várias pessoas novas vieram nos visitar, conhecer o ministério, várias crianças abençoadas, espaço fixo para elas. Olha, foi muito bom mesmo, né? Deus bradou nesse lugar. E eu quero fazer um convite para você, mulher guerreira. Esteja conosco no nosso próximo culto. Próximo culto será dia 14 de agosto, aqui na Missão Apostólica Church, na rua Augusto Calheiros, número 53. Nós teremos a ministração com a pastora Lídia Lima, que é uma bênção da minha vida, uma amiga que Deus colocou no meu caminho. Teremos adoradoras como a cantora Natália, teremos a cantora Ana Franco, teremos aqui outras abençoadas, teremos aí a presença também da Bispa Cida da Getsemane, a Apóstola Ivone e outras amadas do Senhor Jesus que irão estar cooperando conosco. A pastora Márcia Santos também vai ter uma participação aí especial, que ela também tem ajudado muito esse ministério. Então, eu louvo a Deus, né? Porque é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Nós não fazemos nada sozinhos, mas existem coisas que o Senhor fala para nós mesmos colocarmos as mãos. E esse chá, o Senhor falou para mim, você vai colocar a mão do início ao fim, você vai conseguir realizar, porque eu te dei uma unção de conquista, uma unção de realização, e o Senhor me capacitou, mesmo no meio das dores, que não foi uma semana fácil, foi uma semana bem difícil, por uma situação de enfermidade que eu passei, mas mesmo assim, mesmo com dor na cama, deitada, sentada, e chorando, né, indo para o hospital, voltando do hospital, mas Deus me capacitou. E glória a Deus, tive a ajuda cara do marido, o apóstolo Douglas, que teve participação especial. Eu estou montando um vídeo para vocês verem o making off, porque foi bênção, né? Tem partes legais aí no dons artísticos, né? Que Deus dá a alguns, que eu não tenho esse dom de fazer desenho, florzinha bonitinha, não. Eu não sei desenhar, eu sei cortar, colar, fazer tudo. Eu sou professora, sou pedagoga, mas eu não tenho esse dom artístico. Né? Dons artísticos tem ele e minha filha, porque eu não tenho não. Mas, enfim, né? A família de artistas abençoados, né? A minha arte foi criar, a parte dele foi desenvolver. Então, eu louvo a Deus por essas participações aí, né? E eu quero falar para vocês, venham estar conosco nesse evento, nesse culto. Teremos sorteios, porque tem, olha, para vocês verem como foi bênção, eu esqueci até de colocar alguns brindes aqui. Sobraram brindes. Então, o que eu vou fazer nesse culto de mulheres guerreiras? Eu vou sortear alguns itens que a minha amiga tem um salão de beleza, né? A Visão Companhia de Beleza doou alguns itens, alguns brindes para vocês irem, ficarem lindas. E outros brindes, inclusive da minha empresa, da Mimos do Céu, né? Peniel Mimos do Céu. Uma empresa que Deus deu nessa semana. Uma empresa de mimos diretamente do céu para a sua vida. Então, óleo ungido,
com glitter, com algumas coisas, sachê para perfumar as coisas. É tanta coisa que Deus deu de estratégia, que o Senhor falou, você vai fazer, vai desempenhar, porque eu sou contigo, estou te tirando do deserto, estou te tirando da situação financeira complicada, porque só Deus sabe que vida de professor não é fácil. Então o Senhor falou, vou te tirar do deserto. E Ele abriu caminho onde não havia caminho. E aí Ele ainda falou, você ainda vai vender presentes, itens que mulheres gostam para a sua casa. Eu falei, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para investir. Aí o Senhor deu a estratégia. Então, futuramente, vocês acompanham também a minha página aí, da PNL, Mimos do Céu, lá no Instagram. Vocês vão ter muitos mimos do céu para você comprar. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Essa empresa nasceu nesse evento. Na madrugada, orando, Deus deu o nome da empresa e deu a estratégia da empresa. E o Senhor é aquele que ainda realiza sonhos. O Senhor é aquele que ainda levanta empresários nessa terra. Por isso que vale a pena você ser uma pessoa ofertante, uma pessoa dizimista. Você que acompanha as nossas lives, não deixe de ser ofertante, não deixe de ser dizimista. Oferte nesta obra. Eu tive ofertas para esse chá de pessoas que faziam muito tempo que eu não via. As pessoas foram doar ofertas, depositaram na nossa chave Pix e falaram, vou abençoar o chá sim. Eu não estarei presente, eu moro em outra cidade, mas eu vou abençoar. Então eu louvo a Deus por essas pessoas que foram patrocinadoras desse evento. Então todo evento nós não realizamos sozinhos. Nós realizamos com patrocinadores, com pessoas que semeiam. Por exemplo, os cobertores. O fio está acabando aí. Eu tive uma doação de ofertas de cobertor. Difícil, né? Você realizar uma obra assim. Então eu preciso de ofertas para os cobertores. Eu falei para vocês, cada cobertor custa em média de R$25. Por isso que eu falei, uma oferta de R$30 para muitas pessoas é muita coisa, mas para outras pessoas não é nada. E a pessoa fala, mas vai entregar cobertor para mendigo, para morador de rua, para drogado. E daí? Eles precisam se aquecer para ouvir a palavra. Eles são aquecidos, recebem o amor do Senhor. E nesse ato deles receberem o amor do Senhor, sabe o que acontece? Muitos vão para as igrejas. É assim que funciona. Muitas vezes as pessoas falam, não vou ajudar. Não vou ajudar. Aí nós realizamos a obra assim, com ofertas, com ajuda. Que a gente entrega um cobertor, entrega uma sopa, entrega um chocolate quente, entrega alguma coisa. Mas não em troca. A gente entrega porque a gente ama vidas. Eu amo vida, eu amo sentar na calçada com morador de rua e conversar, bater papo. Você não tem medo de tomar uma facada? Não, eu não tenho. Eu tenho muito mais medo de tomar uma facada de crente pelas costas do que de um morador de rua. Porque pode ter certeza que a palavra é lançada, ele ouve a palavra e com o passar do tempo, ele acaba indo para a igreja. Eu já recebi uma mensagem de que eu evangelizei na Getúlio Vargas, entreguei um alimento, sentei para bater um papo, ele estava completamente drogado, mas eu não sei como ele gravou meu Facebook, e ele pegou, ouviu a palavra, aceitou a oração, voltou para Jesus, e dias depois ele mandou mensagem no meu Face, falando que ele tinha voltado para a cidade dele. Então isso é obra de Deus. Mas eu realizo sozinha? Não realizo. Quisera eu poder ser rica e abençoar sozinha essas pessoas. Fazer essa obra sozinha, mas não. Por isso que eu ministro oferta. Então, você que está aí do outro lado, pega, oferta. Oferta na chave Pix da igreja. É missãoapchurch@gmail.com. Eu vou deixar depois a descrição do vídeo. Você entrega uma oferta. Quanto? 1, 2, 3, 5, 10, quanto você quiser. Eu te falo o valor que custa o cobertor. Mas você oferta quanto Deus colocar no seu coração. Amém?
Eu vou chamar o apóstolo Douglas para ministrar. Amém. Amém. Posso? Eu vou chamar o apóstolo Douglas para ministrar a palavra. E eu tenho certeza que ele tem uma palavra de Deus pela sua vida nessa noite. Tá bom? Você que está aqui também quiser ofertar, oferte. Mas fica todo mundo na liberdade, né? Que a gente aqui não fica obrigando a pessoa a ofertar, não. Tem uma pessoa que falou pra gente assim: vocês me constrangeram. Não, a gente não constrange ninguém, oferta quem quer. Quem tem amor, quem tem condição. É assim, na liberdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Oi? Tá. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Em nome de Jesus. E foi uma grande bênção mesmo esse evento que tivemos aqui, segundo chá de mulheres. E quero agradecer duas classes de pessoas, né, que contribuíram para esse evento, né? Dá uma olhadinha lá no... Tá. Se cair, você volta. Olha lá, por favor. Primeiramente quero agradecer a preletora que veio, né, a bispa Ana Cristina. Qual o ministério lá? Comunidade Apostólica Promessa. Comunidade Apostólica Promessa, estava o Bruno, a Jéssica, qual é aquela outra irmã que tocou? Nossa. A do violão lá, tocou aqui. Monique. A Monique, né? Agradecer ao bispo Israel que liberou o pessoal para vir aqui. Missionária Midian Lima. Missionária. Quem? A missionária Midian Lima. Essa aí é a Midian Lima, que é da Promessa, né? Veio o pessoal de Itaquá, né? de Pimentas, Itaim, de vários lugares. Carmela, veio de vários lugares, né? As pessoas que ofertaram, né? Você que não pôde vir, mas você ofertou, você contribuiu. A Adriana Mota também. A empresa, né? Contribuindo com os itens, né? Ofertou. Chocolates René, né? Você que quiser, é só falar com ela aí que ela faz os doces maravilhosos, amém? A empresa Sakuri. A empresa Sakuri também que é de abençoou, perfumes. Né? Ali como é que chama o pessoal lá da Solange lá? A família da Solange Bernardes, Renata Bernardes. Da Solange Bernardes lá. Bárbara Filhos. Bárbara Filhos. O pessoal que ofertou não pôde estar aqui, mas eles contribuíram e com certeza essa bênção. Pastora Márcia Santos. Pastora Márcia Santos, que estava aqui também. Né? Não, ela não estava, ela ofertou. Ela ofertou, ela não estava presente. Tem muitas pastoras aqui, então eu não lembro o nome de todas, né? Então, foi uma grande bênção, porque muitas pessoas... Bispa Cida Gledson. A Bispa Cida Gledson estava aqui, né? Qual o ministério dela? Getsemane. A Getsemane estava aqui, né? E, inclusive, a apóstola vai lá várias vezes também para ministrar também. É uma grande bênção. E a criançada dos morros lá, né? Agora da aula, vão tudo assistir o culto. Presbítera Adriana também, que não pôde estar, mas que Presbítera Adriana abençoou. também, abençoou também. Então, essa aqui é a classe dos abençoados, né? Então, eu agradeço cada um que contribuiu, você é abençoado, ser uma bênção. O Bruno que nos abençoou também, nos abençoou, né? Com a oferta, não precisa falar o que é, abençoou com a oferta, né? Cada um que contribuiu, amém. Em nome de Jesus, né? E a segunda classe de pessoas que eu quero agradecer também, essa segunda classe de pessoas, ela é a prova que Deus está nesse ministério. Essa segunda classe de pessoas, a primeira classe são dos abençoados, servos de Deus, ungidos, que Deus levantou nessa terra, né, para abençoar essa obra. E quando você abençoa a obra de Deus, você também é abençoado. Amém? É a primeira classe. Ser uma bênção, né? Aquela passagem que diz: abençoarei os que te abençoarem. A segunda classe de pessoas é justamente aqueles que torcem contra. Sabe? A segunda classe de pessoas é aquele crente feiticeiro que leva a nossa foto lá no monte para querer fechar o ministério. É exatamente isso. Por quê? Sabe por quê? Porque você obriga Deus a agir. Né? Quando uma pessoa se levanta a contar, eu não gosto daquela pastora, eu não gosto daquele pastor. Meu amigo, quem luta contra esta obra está lutando contra Deus. O próprio Gamaliel falou assim, né? A obra que é de Deus, ela permanece. E a obra que não é de Deus, né, ela não permanece. Então, o próprio Gamaliel falou assim, quando os fariseus estavam perseguindo os apóstolos, e eles queriam matar os apóstolos, ele falou assim: calma, irmãos, né?
deixa eles irem embora e pregar o evangelho. Porque se a obra for de Deus, ela vai continuar. Se não for, ela vai perecer como muitos que já vieram, né, e não foi para frente. Então, quando a obra é de Deus, né, e a pessoa se levanta contra, Deus, ele é obrigado a agir, né, e ele prova que ele está nessa obra, porque ele traz todo o suprimento, ele abençoa as pessoas que foram abençoadas, as pessoas que abençoaram este ministério, ele abençoa, né, cada um que participou, cada um que assistiu, né. Então, quando Balaque, ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Sabe o que Deus falou? Deus colocou um anjo lá com uma espada de fogo, né? Falou assim: eu não posso amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Então quando Balaão ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, sabe o que acontecia? Ele proferia bênção. Então toda palavra de maldição o Senhor converte em bênção. Então é revertido em bênção. Então essa segunda classe de pessoas, você é um colaborador, né, que só prova que Deus tá nessa obra. Você é um colaborador que você também é um instrumento de Deus. Para quê? Para fazer Deus prosperar essa obra. Para mostrar para as pessoas que Deus está nesse lugar. Amém? É exatamente isso. Por quê? Porque Deus usa até o diabo para nos abençoar. Vocês acreditam nisso? Sabe como? Né? Muitas vezes você passa por uma prova, por uma luta, e você fala assim: nossa, o diabo está se levantando contra a minha vida. Mas não é isso. É que Deus está querendo tirar você da sua zona de conforto. Deus usa o diabo muitas vezes para quê? Para fazer você se mexer, para você tomar uma ação, uma atitude contra a situação que você está vivendo. Ele permite muitas vezes o inimigo se levantar contra a tua vida para quê? Para que você, né, possa tomar uma ação proativa. Aí o Senhor vai agir ali, ele vai abrir porta na tua vida, né? Ele quer tirar você da sua zona de conforto. E quando ele tira você da sua zona de conforto, sabe o que acontece? Ele faz você prosperar, ele faz você avançar, né? Você pode ver lá o que aconteceu com Jó, quando Satanás chegou lá e ele começou a afrontar Deus, dizendo assim: tá vendo aí Jó é próspero, né? Jó ele é uma pessoa próspera. Por quê? Porque você dá tudo para ele, né? Você abençoa ele, você dá tudo para ele. Você dá tudo para ele. Então o que acontece? Aí o Satanás falou assim para Deus: toca nele, tira o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar na sua face, né? E aí o Senhor falou assim: não, eu permito que você vai e toque nele. E ao longo da história, Deus só provou para todas aquelas pessoas, os amigos de Jó, que começaram a atacá-lo, dizendo: você está em pecado, você está nessa situação porque você está em pecado. E muitas vezes a pessoa está passando uma prova, e aí as pessoas julgam ela, dizendo: você está em pecado. Não é o pecado, a pessoa não está em pecado. É porque Deus está permitindo. Por quê? Para ele mostrar, né, a guinada que ele vai dar naquela vida, né? Deus vai dar aquela guinada naquela pessoa. Deus permite a pessoa passar uma prova para quê? Para que aquelas pessoas que te humilharam, apontaram o dedo para você, para um dia elas vão reconhecer, vão falar assim: Deus é na vida dessa pessoa. Porque o Senhor mudou a sorte de Jó. E o Senhor vai mudar a tua sorte essa noite. Amém? Você que me assiste, você que está aqui, o Senhor vai mudar a tua sorte. Amém? Creia nisso. Porque Deus, Ele faz isso. Ele muda a tua sorte. Às vezes hoje você pode estar passando uma luta, uma necessidade. Mas isso é temporário e momentâneo, né? As guerras e lutas que nós passamos, elas são temporais, né? Às vezes você pode estar passando: eu estou passando essa luta há muitos anos, né? Mas é temporal. Uma hora ela vai passar. Uma hora essa luta ela vai ter um fim. E Deus, ele vai colocar um fim. E ele vai prosperar a tua vida quando você estiver alinhado com o propósito dele. Quando você começar a buscar, né, a buscar a face de Deus. E muitas vezes também o Senhor permite a luta na vida da pessoa, sabe para quê? Para ela se chegar mais a Deus, né? Porque tem pessoas, né, o ser humano em geral, ele é um bicho teimoso. Por isso que o ser humano é comparado à ovelha, né? Que você fala e ela é teimosa. Então, Deus, ele permite a ovelha passar por guerras e lutas para quê? Não é que ele gosta de ver você sofrer. Ele quer que você se aproxime dele, né? Ele quer que você dependa dele. Ele quer que você dependa dele, não do homem. Porque muitas vezes a pessoa
A pessoa quer ir atrás de quem tem dinheiro, de quem tem fama, de quem tem recursos, né? Achando que aquela pessoa vai te ajudar. E muitas vezes aquela pessoa, ela falha com você. Aquela pessoa que deveria te ajudar, ela não te ajuda. Ela te decepciona, né? Ela não te dá a devida atenção. E você se frustra, fica magoado. Você sai da igreja. Você sai da presença do Senhor. Então Deus não quer isso, Ele quer que você se posicione. Amém? Ah, mas eu estou passando uma guerra, estou passando uma luta, eu não vejo caminho. Mas Deus está no controle. Né? Deus, Ele tem um caminho para você, você não está nem vivo hoje. Os livramentos que Deus já te deu. Você tem essa prova, é a maior prova que Deus tem na tua vida, que Ele está com você. Amém? E abra tua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Né? 1 Samuel 17. Eu gosto muito dessa passagem da palavra, quando Davi ele enfrenta Golias, né? É uma prova que quando você se dispõe, o Senhor ele realiza. 1 Samuel 17, lá no versículo 31, diz assim: ouvidas as palavras de Davi, falaram e anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo, e disse Saul: não desfaleça o teu coração, ninguém por causa dele, servo irá teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio o leão ou o urso, o tomou o cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado da mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, o surrão. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Né? E disse o filisteu a Davi: sou algum cão para que venhas a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoa o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregou nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os darei aos cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que ele, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu e encontrou o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu,
e com uma funda e com uma espada o feriu e o matou. Porém Davi não tinha espada na mão. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. E vendo os filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel fugiram e levantaram e jubilaram, perseguindo os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel, os perseguiram, os filisteus despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs Davi na sua tenda. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, consagra aqui esta palavra para que o Espírito Santo venha ministrar esta noite. Em nome de Jesus Cristo, já repreendo toda e qualquer, Pai, interferência, todo e qualquer sentimento contrário, todo e qualquer, Pai, pensamento contrário, ele está repreendido. Toda interferência espiritual já caia por terra em nome de Jesus. Põe os teus anjos ao nosso redor. Em nome de Jesus, que a tua unção venha trazer a tua transformação, libertação, cura, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu gosto muito aqui dessa passagem, né? Que aqui mostra o ponto exato quando Davi ele foi ao combate com o filisteu. O filisteu ele era um soldado, ele tinha quase 3 metros de altura, né? E ele foi arregimentado pelos filisteus para estar ali lutando naquela guerra. Então eles chegaram naquele vale e ficou o exército filisteu de um lado e o exército hebreu do outro. E ele descia até um vale, né? E pelo tamanho e a estatura física dele, ele impunha respeito, ele impunha medo, né? E ele começou a afrontar os exércitos de Deus vivo. Ele desceu lá com seu escudeiro, e a Bíblia fala que a lança dele era como um eixo de tecelão, de tão grande que era. O escudo dele de bronze era muito pesado, então ele parecia um tanque de guerra para os padrões da época, né? Então o pessoal ficou tremendo de medo, né? O pessoal de Israel lá tinha estatura baixa, né? Comparação da deles. Então eles falavam assim, né? Se eu ir sozinho contra esse cara, eu não vou ter chance, né? Então ele ia lá e ele afrontava. Tem algum guerreiro para vir aqui lutar comigo? E ele fazia aquele desafio durante 40 dias. Ele ficou afrontando ali. E ele era a própria figura do diabo, que muitas vezes está afrontando você. E você não toma atitude, você fica com medo do tamanho do problema, com medo do tamanho da situação, né? Achando esse problema muito grande. Mas só que Deus tem uma estratégia para cada problema. Não existe problema grande o suficiente para deter você. Sabia? Quando você está posicionado em Deus, Deus ele vai te dar uma estratégia certa. E aí Davi, o pai dele falou assim para Davi, ele estava lá na casa dele cuidando das ovelhas. E o pai dele, Jessé, chamou Davi, vem cá. Ó, leva esse queijo, leva esses pães para os teus irmãos que estão lá no fronte de batalha. E veja como eles estão, me traga notícias. Né? Tá vendo? Acompanhando aí? Tá tudo ok. Tá normal? Ah, tá. Ele estava caindo. E aí Davi chegou lá, e um dos irmãos de Davi olhou para ele assim, o que você está fazendo aqui, seu enxerido? Né? Você é um fofoqueiro. Começou a ofender a Davi, depois está no texto antes de você ler. E Davi falou assim, mas que fiz eu? Só fiz uma pergunta, o que aconteceu aqui? Né? Tá um do lado, outro do outro. Né? E aí os irmãos dele brigaram com Davi. Falaram assim, vai embora daqui, ó. Tá cuidando daquelas poucas ovelhas do teu pai. Ainda brigou com ele, com o rapaz, né? Sobe daqui, meu. Ah, seu pirralho, sai daqui. Aí os irmãos, né, dele, só porque eles estavam lá com roupas fardas, né, farda do exército de Israel, maltrataram Davi, porque Davi estava simples, com uma roupa simples, que Davi estava ali com roupa, né, com a roupinha dele simples, porque ele veio do campo, né, e o desprezaram. Só que sabe o que aconteceu? Naquele exato momento, o filisteu estava lá no vale, gritando lá, não tem homem aqui para me enfrentar, não tem macho aqui não. Manda um homem aí para brigar comigo aqui. Vocês estão todos frouxos aí, ó. Fica tudo aí tremendo de medo aí. O filisteu afrontando, né? Traduzindo para hoje, né? E a Bíblia fala que o rei que devia ir lá brigar, estava lá tremendo de medo lá. Estava lá, tremendo de medo. Só que o rei, por ele ser ungido de Deus, se ele tomasse a frente, Deus ia ser com ele. Só que ele ficou lá, tremendo de medo, né?
Só que se Saul ele fosse enfrentar, eu creio que Deus dava vitória para Saul. Eu acredito nisso. Mas Saul ficou lá, tremendo de medo. Aí Davi olhou aquilo, o Espírito Santo entrou em Davi e deu aquela revolta no coração dele. E essa revolta que você tem que ter com a situação, não com a pessoa, né? E Davi ele ficou revoltado com aquela situação. E ele falou assim: como é que é? E esses circuncisos que estão aí afrontando o exército de Deus vivo? Eu vou arrebentar esse cara, meu. Aí Davi parecia aquele chihuahua, sabe? Cachorrinho chihuahua querendo brigar com o pitbull, né? Era mais ou menos isso. Sabe? Era o chihuahua. O chihuahua grita lá, para o bicho parece um leão, né? Ele bate o pé assim e ele quer devorar você. Davi estava assim. Aí o Saul chamou ele: vem cá, meu filho. Você não pode lutar contra esse cara, né? Você ainda é moço. Olha o que Saul falou lá no versículo 33. Né? Não podes ir à peleja, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Ou seja, você é inexperiente, você nunca participou de uma guerra, Davi. Aí Davi olhou para Saul e falou assim: rei, é o seguinte, lá na casa do meu pai, quando eu estava cuidando das ovelhas, veio o leão e agarrou a ovelha, e eu agarrei o leão e eu matei, peguei ele pela barba e eu matei com as mãos. A pessoa, um homem, matar um leão com as mãos, entendeu? E a Bíblia fala que Davi era baixinho, mas ele era um cara troncudo forte, né? Imagina a força que esse cara tinha. Ele pegou e matou o leão, ele esganou o leão e matou o leão. Ele defendeu as ovelhas. Depois, no outro período, veio um urso e ele defendeu as ovelhas do pai dele do urso. E o urso ele é 3 vezes maior que o leão. É um urso que quando fica de pé, ele tem quase 3 metros de altura. É um dos animais mais fortes que tem. E Davi matou o urso. E aí Davi falou assim para o rei: ó, rei, é o seguinte, ó, da mesma forma como o Senhor me livrou do leão e do urso, vai me livrar desse filisteu aí. Esse cara ele é nada. Entendeu? Perto dos bichos que eu enfrentei. Né? Porque se aquele filisteu fosse enfrentar um urso, certamente o urso matava o filisteu. Se o urso não tivesse armado, né? E aí o rei olhou para ele assim: tá bom, então vai lá. Fazer o quê? Não tem ninguém aqui, todo mundo morrendo de medo, tudo covarde, vai você, o único corajoso que apareceu. E aí Saul pegou a armadura dele e colocou nele. Ele parecia um Robocop, né? Com aquela coisa que ele nunca usou. Ele ficou todo engessado e ele falou assim: não vou usar isso não. Eu não vou pôr essa armadura aqui. Armaduras humanas, sabe? Às vezes a pessoa quer dar uma solução humana para você, aquela armadura que Saul deu. E não é a solução de Deus para a tua vida, é a solução do homem. Aquilo não vai resolver. Se você pôr aquela armadura, ela vai te prejudicar, ela vai impedir que você ganhe a guerra. E aí Davi, sabe o que Davi fez? Davi, ele foi para o treinamento, ele lembrou do treinamento que Deus dava para ele, porque Davi, ele tinha uma arma chamada funda. Sabe que a funda é tipo um estilingue, é uma arma, tipo um chicote com 2 pontas. Ele colocava a pedra na ponta, fazia tipo uma balancinha, ele rodava, e quando ele atirava, ele soltava uma das pontas, que estava presa na mão, e ele acertava o alvo com a pedra, né, como se fosse um tiro de estilingue. Então, por que ele pegou as pedras do ribeiro? A Bíblia fala que ele foi lá no ribeiro e pegou as pedras lisas do ribeiro. Sabe por que pegou a pedra lisa? Porque a pedra lisa, ela tem menos resistência no ar. Ela parece uma bala, porque ela já está polida pela água. Então ela está lisinha. E a pedra lisa, ela é bem pura. Onde ela pega, ela arrebenta. É igual bolinha de gude, né? E aí Davi foi lá e pegou 5 pedras. Sabe por que ele pegou 5 pedras? Porque Golias, ele tinha mais 4 irmãos, que eram gigantes. Porque os guerreiros de Davi, depois futuramente a Bíblia fala que eles foram matadores de gigantes. Eles mataram os irmãos de Golias. Então Davi não levou 5 pedras. Ah, se eu errar uma, tem a outra. Não, ele tinha uma pedra para cada gigante. Porque ele tinha certeza que ele ia matar aquele cara. Ia matar aquele gigante. E aí Davi, ele colocou lá no alforje do pastor e foi. Aí ele chegou lá, diz aqui a palavra que o gigante olhou para ele assim, né? E ele começou a amaldiçoar Davi. Começou a amaldiçoar. Caiu não, né? Não. Ele começou a amaldiçoar Davi e falou assim: ué, peço para vocês mandar um soldado, vocês mandam um moleque, tá pensando que eu sou o quê? Sou um cachorro? Tá pensando que eu sou o quê? Um cão? Sou qualquer um? Poxa, me respeita, eu sou um soldado, meu. Manda um homem para me enfrentar. Eu vou matar esse moleque aqui, vou dar a carne dele para os animais comer. E ele começou a amaldiçoar Davi. Sabe quando é que Davi venceu o gigante? Não foi na hora que ele puxou a espada, não foi. Foi quando Davi abriu a boca. Sabe quando é que foi? É o que você tem que fazer. A tua vitória, ela vence aqui, ó, no poder da boca. Sabe como? Olha lá.
Davi, porém, no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lanças, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, olha a sentença, Davi sentenciou ele. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a cabeça, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e a darei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que Davi fez? O gigante amaldiçoou ele. Tem gente amaldiçoando você. Sabe o que você vai fazer? Você vai proferir uma palavra. Davi falou assim: você está me amaldiçoando? Hoje mesmo o Senhor vai entregar você na minha mão. Eu vou te matar, cortar a tua cabeça e entregar o teu corpo para os animais e as bestas feras do campo comer dos seus soldados. Ele proferiu aquela palavra antes de ir para a guerra, antes de ir para afrontar fisicamente. E o que as pessoas fazem de errado hoje em dia, assim, elas tomam atitudes erradas antes. Elas não tomam uma atitude de ir no altar de Deus e profetizar. Então você tem que profetizar, né? É a atitude de fé. Antes de acontecer, vai lá e profetiza: eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer essa afronta, eu vou vencer esse desafio hoje na minha vida. Você tem um desafio hoje, você vai vencer esse desafio, sabe como? Com a boca, entendeu? Porque não fica assim: a situação está difícil, a situação está complicada, ai que porcaria, que droga, não sei o quê. Que o natural do ser humano é praguejar, é amaldiçoar, não é isso? O natural do ser humano é reclamar: poxa, que situação que eu estou, que porcaria de vida, ou que inferno, ou que não sei o quê, né? Já perdeu. Assim você perde. Você não pode ficar na tua casa murmurando, reclamando antes de ir para a guerra. Do seu dia a dia, você tem que fazer o quê? Você tem que declarar, quando você acordar para o seu dia: eu vou vencer esse desafio, eu vou vencer essa luta que eu estou passando, né? Eu vou vencer esse vício, eu vou vencer essa situação que está me constrangendo, né? Deus vai me abrir uma porta hoje, não vai ser hoje. Uma hora Deus vai abrir uma porta, eu vou cavar um poço hoje, cavar amanhã, depois Deus vai me abrir essa porta. É assim, você não pode desistir. Por mais que venha um desânimo, entendeu? O desânimo não é, o desânimo é o diabo que quer fazer você parar. E aí sabe o que aconteceu? A hora que o filisteu foi dar o primeiro passo para ir contra Davi, Davi se apressou. Davi não ficou falando abobrinha para ele, falou essas palavras e imediatamente, olha só, sucedeu, 48, sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou-se e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão na forja, tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma espada. E o filisteu o feriu e o matou. Porém Davi não tinha espada na mão, pelo que correu e lançou-se sobre ele, sobre o filisteu. Meteu-lhe, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e matou-o, cortando-lhe a cabeça. Sabe o que acontece? Não tinha nenhuma brecha visível que poderia derrubar aquele gigante. Só que o capacete dele tinha uma abertura, bem aqui na fronte, né, que é a abertura entre os olhos, né? Ele tem um capacete romano, ele tem uma abertura, ele faz assim uma abertura, né? Então tem um espaçamento na fronte e nos olhos. E aí Davi viu aquilo ali, ele fala que ele era bom de pontaria, porque ele treinava lá no campo, né? Para defender os animais. Ele viu aquele alvo, ele já sabia: opa, cabeça é ponto, né? Você pode ver, motoqueiro tem que usar, motociclista tem que usar capacete, porque bateu a cabeça já era. Então a cabeça, qualquer pancadinha é perigoso, você pode morrer instantaneamente. Ele viu ali: peraí, atirar no peito não vai dar, porque está com a couraça, vai resolver. Cintura, ele está todo protegido. Nas pernas não adianta, nos braços não adianta. Então qual era o ponto mais vulnerável? A cabeça. Aí ele pegou, imediatamente ele correu, ele enfiou a mão ali na bolsa, tirou a pedra, preparou na funda e já tirou. Sabe quem encravou aquela pedra? Aquela pedra foi que nem uma bala e ela se encravou na testa dele. E ele caiu de rosto no chão. E não foi a pedra que matou ele. Aquela pedra, ela fez com que ele perdesse os sentidos. Essa era a função da pedra.
E aí ele caiu por terra. E o que Davi fez? Davi, opa, não tem arma? Vou pegar a arma dele. Davi tomou a arma dele, tirou a espada da bainha que estava dele. E era uma espada grande e pesada. E Davi cortou a cabeça dele e o matou. Né? O que quer dizer isso aí? Você tem que pegar as armas do seu inimigo e usar contra ele. Davi usou a arma do inimigo dele contra o inimigo dele. Né? E o matou. Ele levantou aquela cabeça, o troféu. E aí ele foi ovacionado. Ele se casou depois com a filha do rei. Teve os impostos da sua casa, né, isentos, como ele foi prometido para ele. E ele foi ovacionado. E Davi, ele sempre obtinha vitórias, porque o Espírito Santo era com ele. Por quê? Porque ele não tinha medo de briga. Você tem que ser um crente que não tem medo de briga. Amém? Por isso que nós enfrentamos guerras e lutas. Para quê? Para a gente não ficar na zona de conforto. Para a gente não ficar parado. Né? Não interessa a sua condição, se hoje você tem uma visão financeira boa ou não. Não interessa a sua condição social. Você tem que saber o que é uma pessoa, vou dizer assim, uma pessoa que não tem medo de luta. Né? Uma pessoa, vou usar o termo, não tem medo. Entendeu? Uma pessoa, eu esqueci o termo aqui. Sei lá, aquele cara sangue nos olhos, vai traduzindo. Entendeu? Traduzindo para o português. Você tem que ser um cara que não foge de briga, que não fica reclamando. Né? Que, tipo assim, vai aparecer essa luta, mais uma que eu vou vencer. E pode vir quantas vier que eu vou vencer, porque Deus é comigo. É assim. Né? Ser um cara aguerrido, lembrei. A palavra aguerrido. Por quê? Se você for um cara mole, uma pessoa mole, você sempre vai ser vencido pelas situações. Então a gente não pode fazer corpo mole. Você sabe por que as pessoas vão treinar? Quando a pessoa vai lá pro tiro de guerra, lá ela fica lá treinando lá no exército, ela vai lá no tiro de guerra, e ela se alista no exército e fica lá anos treinando. Para quê? Para que se estourar uma guerra, ela está preparada, ela está treinada. Então o seu treinamento diário, as guerras que você enfrenta, entendeu? Muitas Deus permite. Quando Deus permite a guerra, é porque Ele vai te dar vitória. Agora, quando você caça a guerra, aí é difícil. Tem guerras que a pessoa que procura, por exemplo, vou dar um exemplo de guerra que a pessoa procura, por exemplo, adultério. Entendeu? O cara sabe que é errado, o cara vai adultério. Ele procurou uma guerra desnecessária para a vida dele. Né? O cara sabe que é errado roubar, ele vai e rouba, ele procurou uma guerra desnecessária. Né? Ele sabe que é errado mentir, falar mal das pessoas, então ele faz isso. Né? Então ele está procurando guerras desnecessárias. Então o que você tem que fazer? Você tem que fugir da aparência do mal. Né? E quando vê uma guerra que apareceu, poxa, de onde veio isso? O Senhor está permitindo para quê? Para poder treinar você, para você ser um vencedor lá na frente. Para você vencer as batalhas, para você conquistar as promessas do Senhor. E como é que eu me torno uma pessoa vitoriosa? Aquilo que Deus falou para Josué, Josué do capítulo 1, ele falou assim no versículo 8: não cesses de falar, aliás, versículo 7, então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você percebeu aqui que Deus falou para Josué ser forte e corajoso 3 vezes, sabe por quê? Josué ele não era forte, e não era corajoso, ele era medroso. Né? Josué, ele era um cara que tinha medo. Né? Então ele falou assim, Deus falou para ele 3 vezes, não tenha medo porque eu estou com você. Você pode até ter medo, você pode ir para a guerra até com medo, mas se você tiver com a tua aliança com Deus, você pode ir com medo, mas vai com medo mesmo, que Deus vai te dar vitória. Né? E ele falou para ser forte, não para ser frouxo. O que quer dizer ser frouxo? É quando você fala assim, eu vou desistir, eu não aguento mais essa situação. Não, é para você ser forte, porque Deus vai te dar vitória. Você vai ser livre, você vai ser vitorioso nessa situação que você, aparentemente para você, hoje parece um gigante. Mas Deus já te deu vitória. O que manda a vitória para você é a sua postura. Ou você tem duas opções. Ou você foge, continua com o problema,
Ou você enfrenta o problema e vence ele. Entendeu? Ou o problema vence você. Então você não tem. As opções que você tem são essas. Ou o problema te vence, ou você foge dele e continua com o problema, se arrastando para a vida toda. Né? Ou você fala, eu vou enfrentar esse problema, eu vou vencer, eu vou resolver essa situação, eu vou pôr a mão na massa. Né? Isso serve para todas as áreas. Né? Área espiritual, área ministerial, área profissional, área emocional, no casamento, em qualquer área de saúde, vai em frente. Estou passando problema de saúde, eu não vou desanimar, eu vou enfrentar, porque eu já venci. Eu não entro em guerra para perder. Né, apóstolo? Né? Quando você entrou lá, quando você entrou lá naquele centro de combate ao coronavírus, você entrou lá e praticamente quem entra lá, a maioria sai morto. Quando você entrou lá, você usou a estratégia de Davi. Eu não entro em guerra para perder. É a palavra que ela declarou quando ela pisou lá dentro. E ela não perdeu, ela está viva aqui hoje. Ela passou guerra. Pelo vale da sombra da morte. Passou pelo vale da morte. Ela morreu lá, ressuscitou, orou por pessoas que ressuscitaram. Ali ela experimentou e exercitou os sinais, prodígios e poderes miraculosos, que são as credenciais do apostolado. Exatamente. São as credenciais de um apóstolo. Né? Não é qualquer um que passa por isso, não. Lá ela via gente morta sendo todo dia. Todo dia, quando eu esperando uma ligação, quando o médico me ligava, eu gelava. Eu falava assim, nossa, será que ela morreu? Ai, Eu não achava que a minha esposa ia ser viva de lá. Né? Porque o coronavírus estava terrível, estava matando todo mundo. Né? E ali, ela viveu experiências ali que no chá ela contou uma parte do testemunho e ela está escrevendo o livro dela. Qual é o livro? Missão Covid eu venci. Missão Covid eu venci. Ela está acabando o livro, que eu pego no pé dela para escrever o livro. Ela esquece. Né? Mas o livro vai sair. Vai ser uma grande bênção. Um livro de superação, de vitória. Entendeu? Experiência que Deus deu para ela, que ela viveu ali dentro. Ela viveu, eu acompanhei. Esses 2 anos eu acompanhei. Eu senti na pele. Eu fiquei semanas para comer praticamente, né? Sem dormir direito. Por causa dessa bênção que estava internada lá, que não sabia se ia sair vivo ou não. Né? Sem fazer nada, sem tomar banho. Né? O que eu sofri, gente, vocês não têm noção. Né? Lógico, não mais do que ela, mas eu sofri muito. Eu orei muito por ela. Eu creio que Deus ele moveu o mundo espiritual. Amém? Exatamente. Então ela sofreu, doeu na carne, doeu na alma, doeu. Sofreu, mas venceu. Porque ela não abaixou a cabeça. Ela foi para cima, ela foi para a guerra. Ela enfrentou o vale da sombra da morte. Ali ela viu muita gente morrer. Entendeu? Ali foi um vale, aquele lugar, eu olho aquilo ali, os cristãos falam para gente, é um vale de sangue. Que ali o que morreu de gente ali, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção quantas famílias ali choraram a morte dos seus entes queridos. Vocês não têm noção disso. Porque tem gente ali que chorou ali, né? Que não viu não conseguiu nem enterrar o seu ente querido. Isso que foi o pior. Né? Não conseguiu nem fazer o velório, porque não se podia fazer velório. Entendeu? O mais triste é isso, a maior dor não poder velar os seus entes queridos. Né? E eu estava lá achando, será que não vou nem velar, já vai morrer logo? E não, Deus deu vitória. Por quê? Porque ela foi guerreira. Que nem é o título dos nossos chás aqui, Mulheres Guerreiras. Né? É por isso que ela tem, Deus deu esse título para ela, porque ela foi uma guerreira, amém? E eu falo para você tem que ser guerreiro para você vencer. Você tem que ser aguerrido. A luta dói na carne, dói na alma, dói mesmo. Porque luta você tem que dar o sangue, literalmente. Você é uma luta que, se você não entrar sabendo que Deus vai te dar vitória, você pode nem entrar, senão você vai perder. Então é o seguinte, se posiciona, seja como Davi, né? Por mais horrorosa que seja a tua realidade hoje, né? Por mais que a pessoa esteja horrivelmente afundada nas drogas, horrivelmente afundada em dívidas, horrivelmente afundada em problemas familiares, enfim. Se eu for falar aqui, é um leque gigante. Então, só vai depender de você.
Só depende unicamente de você. Se você se posicionar e falar assim, Senhor, eis-me aqui, né? Me dê a vitória. Se o Senhor, tão somente o Senhor me der a vitória, né? Eu vou te servir. Faça esse voto com Deus. Eu creio que Deus não vai te decepcionar. Amém? Então fica de pé no teu lugar. Nós vamos orar. Eu quero que você, aí no teu lugar, você que me assiste, você vai apresentar essa guerra que você está vivendo, essa luta que você está enfrentando. Amém? Feche os olhos agora. Comece a orar agora. Apresenta essa luta, essa situação a Deus. Fale com as suas palavras, porque Deus vai te dar vitória. Mesmo que você não tenha forças, hoje Deus vai te dar forças. Amém. O Senhor vai te dar estratégia. Entendeu? Deus nunca dá uma estratégia repetida. Ele vai te dar estratégia para você vencer essa guerra. Amém? Diferente das de outras pessoas, Ele vai te dar vitória. Amém? Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu apresento cada vida aqui presente, cada um que nos assiste esta noite. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha, Pai, se apossar nessa pessoa como o Senhor fez com Davi. Que o Teu Espírito Santo venha entrar na vida de cada um aqui esta noite. O Senhor venha, Pai, colocar um espírito de inconformismo no coração de cada um. Venha colocar um espírito aguerrido dentro de cada um aqui esta noite. Para que quando ele passar por estiver passando por essa guerra, por essa situação difícil, que por essa pessoa, eu sei que é difícil, mas ela não vai desistir, eu creio. Né? E eu digo para você, como o Senhor falou, ser forte e muito corajoso, não temas, mas seja dentro das leis dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha te abençoar, o Senhor venha te fortalecer, o Senhor venha fortalecer hoje o teu espírito hoje, em nome de Jesus, toda a guerra que você está passando. Toda luta, toda cadeia, toda prisão de demônios, eu declaro quebrada agora. Toda prisão de demônios na tua mente, na tua alma, seja quebrado agora, desfeito todo o laço, toda obra de feitiçaria, toda obra maligna para prender a tua vida, para destruir a tua vida. Eu declaro agora anulado, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, toda obra das trevas que vem para trazer um retrocesso na tua vida. Toda sentença de palavra, toda palavra contrária, de maldição que falaram contra a tua vida, eu anulo agora. Está anulado pelo poder de Deus. Está anulado toda sentença de palavras, toda sentença de sacerdote, toda sentença de feiticeiro, toda palavra maldita que falaram contra a tua vida, que você não ia dar certo, de discriminação. Eu quebro agora na tua vida agora. Eu declaro que você é vitorioso. Se você crê nessa palavra, você vai vencer. Glória, aleluia. Guerra, em nome de Jesus, eu profetizo. Os anjos do Senhor, os anjos desse ministério vão te ajudar. E já vai um anjo lá na tua casa, com espada desembanhada, já para cortar todo o laço. Glória a Deus. Cortar tudo aquilo que impede você de andar. Toda a prisão, toda a corrente que trava os teus pés de caminhar, todo o laço agora é cortado no mundo espiritual. Toda a sentença que tem aprisionado a tua vida, que tem engessado os teus pés, é quebrado hoje. Aí o Senhor mostra correntes quebrando, gessos, como gesso quebrando os pés e a pessoa voltando a caminhar. Eu profetizo que você vai voltar a andar, você vai voltar a caminhar na tua vida. Em nome de Jesus. Essa guerra que você está vivendo hoje, você vai declarar com a tua boca: eu venci. Declara agora: eu venci. Eu venci esta guerra. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. E eu vou contra ela. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E vou entregá-la. Para as bestas feras do campo. Em nome de Jesus. Porque o Senhor dos Exércitos é comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em todo o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe uma coisa? Você vai declarar isso todo dia. Você vai declarar essa palavra aqui. O Senhor dos Exércitos está comigo. Sim, Deus. Você vem, essa guerra vem contra mim, mas eu vou contra ela em nome do Senhor. Você vai declarar na tua casa, antes de você, quando você acordar. Quando você acordar, você fala assim: hoje eu vou vencer essa guerra. Não interessa quanto tempo faz que ela está se arrastando, não interessa. Deus vai te dar vitória. Aleluia. Deus já te deu vitória, depende de você. Não desista. Seja forte e corajoso. Não sou disse para Josué. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica. Nós vamos estar aqui. Se você quiser oração no final do culto, pode vir. Quiser unção com óleo, estar aqui ungindo com óleo. Nós consagramos o monte, em nome de Jesus. Verdade. E não perca. Quinta-feira que vem estamos aqui, eu e a apóstola. Quinta-feira, 19 horas. Venha no culto aqui, quinta-feira.
toda quinta-feira e aos domingos, às 18h30. Venha no culto presencial. Eu vou te ungir com óleo. Em breve nós vamos começar uma campanha de jejum, né? Vamos fazer uma campanha de jejum. E Deus vai dar vitória para você, em nome de Jesus. Eu vou estar anunciando na quinta-feira que vem essa campanha de jejum. Uma campanha de guerra de 10 dias. Nós vamos estar guerreando contra todas as forças do inimigo da tua vida e você vai ter vitória. Pode ter certeza. Amém. Ah, apóstolo, mas campanha é de Deus? É. Né? Quando Deus falou lá para Josué, rodeia 7 vezes. É uma campanha. Ele rodeou 7 vezes. E na última vez, eles gritaram e Deus derrubou as muralhas. Por quê? Porque eles obedeceram e fizeram uma campanha de 7 dias, dando 7 voltas na muralha. Isso é campanha. Amém? Então a campanha é válida. Assim, tem gente que não gosta, mas problema é quem não gosta, né? Quem gosta e quem crê e acredita vai ter vitória em nome de Jesus. Amém. Feche suas olhos, levanta as mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça Sim, meu resplandecer Deus. o teu rosto sobre ti, te Em dê a nome de vitória. Jesus. E como o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Vá para uma semana de vitória. Uma semana que o Senhor vai te dar guerra. Você vai enfrentar guerras, vai. Mas o Senhor é contigo. O Senhor já te deu a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Deus te abençoe. E vamos ter um tempo de comunhão aqui. Amém. Glória a Você que Deus. veio.